na fase 2 da etapa 2 da Olimpíada Brasileira de Cartografia de 2019, nosso grupo selecionou o tema do Sebastião Salgado para a confecção do Story Map sobre a obra Êxodos, né? Dentre as opções que a gente tinha, o documentário Human Flow do chinês Ai Weiwei ou do Sebastião Salgado, do livro Êxodos. A gente decidiu pelo Sebastião Salgado também para conhecer um pouco mais do trabalho dele, que particularmente nenhuma pessoa do grupo conhecia as obras dele, e a gente foi pesquisar. E também foi enriquecedor nessa parte de poder conhecer o que ele realizou durante a carreira de fotógrafo dele. E a gente também pensa no grupo como um todo que o ensino da geografia africana e da história africana nas escolas do Brasil é muito deficitário, então várias lacunas durante o processo de pesquisa do trabalho foram preenchidas, pelo menos com o nosso grupo que selecionou o tema das crises migratórias na África. Mais especificamente, na obra Êxodos, o grupo escolheu a República Democrática do Congo e as suas migrações para falar sobre o modo de vida daquelas pessoas, principalmente no campo de Goma, que até apareceu na primeira fase da UBRAC desse ano. E a gente também teve que pesquisar sobre o genocídio de Ruanda, que teve grande influência. E iniciando o nosso Story Map, vamos comentar um pouco sobre a República Democrática do Congo. E na sua história da República Semipresidencialista, o imperialismo belga e as grandes crises migratórias marcaram presença como a dos refugiados de Ruanda. E aqui apresentamos a bandeira do país, e que exalta principalmente os mártires e um futuro próspero. Antes da República Democrática do Congo, existia a civilização antiga e o Reino do Congo, um local onde os primeiros registros datam de 90 mil anos atrás aproximadamente, com algumas ferramentas utilizadas pelos habitantes. E os primeiros registros, no entanto, se deram após vários séculos. Alguns conflitos com os portugueses também aconteceram, visto que os portugueses perceberam que ali havia muitos escravos, tentaram convertê-los para o cristianismo, conseguiram, mas passaram a influenciar demais no reino, o que levou à Guerra Luso-Congolesa em 622. A última investida bem-sucedida dos congoleses com os portugueses se deu em 647, e a partir dali o Império viveu uma crise gigantesca até sua dissolução. E depois disso veio o período de dominação belga, primeiro com Henry Stanley, fundando interpostos comerciais, e depois com o rei Leopoldo. Neste slide apresentamos como ocorreu a partilha da África pelos países europeus imperialistas durante a Conferência de Berlim. A imagem ilustra este fato, onde o continente africano é representado pelo bolo, que é dividido entre as nações europeias. Agora apresentamos detalhes sobre o período em que o Congo foi dominado pelos belgas. Nesse slide, nós descrevemos como o fim do domínio belga acarretou na ascensão de Mobutu, ditador que ficou décadas no poder em uma sangrenta ditadura. Ele é essa figura representada na imagem acima. No regime dele, houve o processo de africanização, no qual mudou-se o nome do país de Congo para Zaire e transferiu-se a capital. Já na década de 90, devido a crises externas e problemas internos, Mobutu exila-se e seu governo acaba. Aqui apresentamos uma breve biografia de Sebastião Salgado, um grande fotógrafo brasileiro que produziu a obra Êxodo, que inspirou o nosso projeto. Pronto. Nesse slide, descrevemos as origens das diferenças entre os Hutus e Tutsis, e com isso colaborou no massacre de Tutsis, na década de 1990. Centenas de milhares de pessoas dessa minoria foram assassinadas, fazendo sobreviventes fugirem para os aires. Nesse slide, nós vamos falar sobre a migração em massa que ocorreu em Ruanda devido ao massacre dos Tutsis. Nesse país, tal movimentação contribuiu na desestabilização do governo de Mobutu, ditador do Congo. Aqui, mostramos o fluxo de imigrantes que adentraram o Zaire em 1994 e as dificuldades que enfrentaram, como escassez de comida e epidemias. O campo de Goma, que é o que está representado na imagem aqui, foi responsável por auxiliar muitas dessas pessoas e salvar muitas vidas. Nesse slide, a equipe Pacífico conclui a história contada no Story Map, com a morte de Mobutu, ex-ditador, e a reestruturação da República Democrática do Congo. A obra de Sebastião Salgado foi fundamental para mostrar os horrores que fizeram parte da história do país,
e conscientizaram e criaram empatia naqueles que observaram as suas fotos.